que a Polícia Judiciária Civil está investigando supostas irregularidades na compra de semáforos inteligentes pela Prefeitura de Cuiabá. Trata-se da Operação Sinal Vermelho. Ontem pela manhã, a Justiça afastou das atividades públicas o secretário de Mobilidade Urbana da capital, Antenor Figueiredo, e ainda solicitou bloqueio de bens do gestor. O repórter Oliveira Júnior acompanhou a operação e vai trazer mais informações para a gente. A DECOR, Delegacia de Combate à Corrupção, deflagrou a Operação Sinal Vermelho, que investiga fraudes numa licitação para a aquisição dos chamados semáforos inteligentes através da Secretaria de Mobilidade Urbana de Cuiabá. Após denúncias e uma longa investigação, a DECOR descobriu falhas nesta licitação, que adquiriu os equipamentos da cidade de Aracaju, no estado de Sergipe. E a falha está exatamente no modo de operação do sistema. De acordo com as investigações, os semáforos inteligentes, que seriam controlados através de um controle remoto, funcionam apenas em Aracaju, onde o sistema modal utilizado é o Bus Rapid Trânsito, chamado BRT, o que não funciona aqui em Cuiabá, onde o modal ainda é um sistema antigo. De acordo com as investigações, o problema nesta licitação causou um prejuízo aí de cerca de quase R$600 mil ao erário. O total da contratação seria de R$15.447.745,12. A contratação ocorreu por meio de adesão a uma ata do município de Aracaju. Os auditores do Tribunal de Contas identificaram a inviabilidade do funcionamento do controle remoto de priorização do sistema de transporte público adquirido pela Prefeitura de Cuiabá. Porque em Aracaju, como eu disse, existe o modal BRT, que não se aplica aqui na capital. Ao analisar o relatório de auditoria, a Delegacia de Combate à Corrupção verificou que, ao promover a contratação na forma detectada, com a impossibilidade de realizar o controle remoto do transporte público, entende-se que houve um dano ao erário no valor de R$553.884, valor que, segundo agora as investigações, deve ser devolvido por parte da empresa ou até mesmo da Prefeitura de Cuiabá. Por conta disso, o secretário de Mobilidade Urbana da Prefeitura, Antenor Figueiredo, foi afastado do cargo preventivamente. E esse assunto é destaque do Lúcio Sorge. Bom, só para a gente relembrar essa história aí, né? Esse afastamento do secretário Antenor Figueiredo, por causa desses semáforos inteligentes, que não são tão inteligentes assim, como o repórter Oliveira Júnior acabou de explicar, em função dessa análise, desse levantamento, dessa auditoria lá do Tribunal de Contas, essa polêmica dos semáforos inteligentes já vem faz tempo. Teve até uma CPI lá na Câmara Municipal de Cuiabá. Essa CPI foi, o pedido de instalação dessa CPI foi do vereador Diego Guimarães, na gestão anterior do prefeito Emanuel Pinheiro. E aí o seguinte, aí barraram a CPI na Justiça. Ao invés de mandar os documentos, né, para que a investigação lá da CPI pudesse esclarecer os fatos, eles preferiram, né, a Prefeitura de Cuiabá, a Secretaria de Mobilidade Urbana, o secretário Antenor Figueiredo, preferiram recorrer à Justiça para barrar a CPI. Aí a oposição perguntava o seguinte: por que eles não explicam, né, o que está ocorrendo, ao invés de procurarem a Justiça para se enterrar a CPI? Bom, aí não tem muita surpresa nisso, porque é o comportamento lá da Câmara Municipal de Cuiabá, ou melhor, da bancada que dá sustentação ao prefeito desde a gestão anterior. Quem é que não se lembra daquela expressão paus mandados, né? Ou puxadinho do Palácio Alencastro. Bom, mas voltando aqui, é interessante essa observação aí na reportagem do Oliveira Júnior sobre essa questão aí do BRT, né? Da inviabilidade, né? A auditoria lá do Tribunal de Contas apontou a inviabilidade de controle remoto de priorização do transporte público
Porque lá em Aracaju tem o BRT e aqui em Cuiabá não tem. E aí surge uma outra pergunta, espera aí, o prefeito autorizou há 4 anos atrás, né? Por aí, né? 3, 4 anos atrás, a comprar esse sistema semafórico que é adequado ao BRT e ele defendendo o VLT? É isso? Não. Dá para entender um absurdo desse tamanho? Espera aí, olha, não, eu vou comprar esses semáforos inteligentes, mas eles são próprios, adequados, concebidos para o BRT, porque é assim lá em Aracaju, não é isso? E aqui em Cuiabá, ele fica brigando o tempo todo, entrando na justiça, Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, Supremo Tribunal Federal, para defender o VLT, e ele compra semáforos inteligentes, que tem gente aí chamando de burro, né, porque o sistema não funciona aqui, que foi apropriado, que foi concebido para o BRT. Difícil, hein? Difícil entender essa história. E voltando mais atrás ainda, teve um procurador-geral do município aqui de Cuiabá, que ele acabou saindo da prefeitura, porque ele homologou, é isso eu que estou dizendo, né? Ele nunca declarou isso. Foi o advogado Nestor Fidelis, ele foi procurador-geral do município de Cuiabá. Aí um outro procurador fez um parecer lá dizendo o seguinte: olha, não compra isso, não compra esse sistema semafórico, é muito caro, né? Não tem eficiência, né? Esse foi o parecer. No máximo, o que esse procurador autorizava no parecer: olha, adquire apenas o estudo de viabilidade técnica. Com qual objetivo? Para ver se aquele sistema semafórico poderia atender às necessidades de Cuiabá. O que é que fez o secretário Antenor Figueiredo? A gente não sabe aí, né, se atendendo alguma orientação superior ou não, ele simplesmente ignorou o parecer da Procuradoria-Geral do município de Cuiabá. Passou um tempinho, e aí Nestor Fidelis foi substituído na Procuradoria-Geral do município pelo senhor Luiz Antônio Poças de Carvalho. Aí o comentário que houve foi o seguinte, não em relação ao Luiz Antônio, né, mas a saída do Nestor Fidelis, de que o comentário que você ouvia de que o parecer lá da Procuradoria, que ele homologou, não agradou aqueles que estavam ansiosos e desesperados para comprar esse sistema semafórico inteligente de mentirinha, né? Esse sistema semafórico meia boca, né? Ele não agradou quem estava desesperado para adquirir esses semáforos inteligentes por mais de 15 milhões de reais. E aí, para concluir o meu destaque, eu quero aqui mostrar, né, uma reportagem publicada ontem, no finalzinho da tarde, no Gazeta Digital. O título é o seguinte: com sinal vermelho, Antenor é o 5º secretário exonerado da gestão Emanuel. Bom, e aí só relembrando o seguinte, a decisão em torno do afastamento do Antenor foi lá da juíza, lá da 7ª Vara Criminal. E essa 7ª Vara Criminal, ela é muito conhecida com aqueles que são suspeitos, entre aqueles que são suspeitos de desviar recursos públicos, né? E aí são 5 secretários, aí começando, tem Antenor Figueiredo, né? Foi afastado ontem. Aí o seguinte, aí lá atrás tivemos quem? Ruarque Douglas Correia, secretário de Saúde de Cuiabá, que foi preso, né, naquela operação Sangria, né? Queria entregar um bando de gente numa delação premiada. Por enquanto, isso ainda não apareceu. Aí depois teve uma outra operação, a Operação Overlap. Essa aí abateu 2 secretários. Abateu o secretário de Educação, Alex Vieira, né? E depois abateu, na segunda fase dessa operação, não sei se ele era controlador ou procurador do município. Procurador do município, Marcos Brito, né? Né? Inclusive, o filho dele parece que é um dos candidatos a ser o relator da CPI dos medicamentos. Mas cada um tem um CPF, não é isso? Então é o seguinte, aí foi, então, voltando, Ruarque Douglas Correia,
Alex Vieira, da Educação, Marcos Brito, procurador do município, e ainda teve um outro secretário de Saúde, que foi afastado, né? Que foi Luiz Antônio Poças de Carvalho, que antes tinha assumido a Procuradoria-Geral do município, no lugar de quem? No lugar do Nestor Fidelis, né? Que saiu depois que teve lá o parecer contraindicando, né, a compra desses semáforos inteligentes. Aí com o Nestor Figueiredo, com o Antenor Figueiredo, desculpa aí, Nestor Fidelis, com o Antenor Figueiredo, são 5 secretários afastados da gestão, da administração Emanuel Pinheiro. Olha, é muita gente, hein? É muita gente. E aí, o vereador Diego Guimarães, que foi o autor dessa CPI, né, para que fosse instalada essa CPI dos semáforos, né, ele disse o seguinte, nesta reportagem aqui do Gazeta Digital: olha, com tudo isso aí, a administração Emanuel Pinheiro ela está manchada pela corrupção. Olha, é muita gente. 5 secretários, repetindo o que eu falei aqui no início. Se a gente fosse fazer aí uma comparação ilustrativa, né, partisse aí para uma modalidade esportiva, olha, 5, dá para montar um time de futsal inteirinho. E nas principais, né, pastas, e nas principais pastas, educação, saúde e mobilidade. Principais pastas assim, não é? Naquelas que tem muito, mas muito dinheiro. Afinal de contas, o seguinte, a educação e a saúde são as secretarias que detêm os maiores orçamentos do município. E lá na Secretaria de Mobilidade Urbana, administra o quê? O que administra, professor Haroldo Arruda Júnior? As empresas de ônibus de Cuiabá. Não é? Sim. As empresas de ônibus que não se pode mexer com elas. Os vereadores não proibiram que elas fossem multadas, não é isso? Eles não passam a cabeça na mão dos empresários do transporte coletivo, que todo mundo diz, olha, é essa turma aí que banca a campanha dos bacanas. Então é o seguinte, transporte coletivo, educação e saúde. Mas, Lúcio, Nayara e telespectador, nós iríamos esperar o quê de uma gestão que, de certa forma, o próprio gestor tem uma mácula gigante de suposta corrupção por conta do escândalo do paletó? Você vai esperar o quê de uma gestão dessa? Você vai esperar escândalo um atrás do outro. É exatamente isso que você acabou de elencar aí. E o pior de tudo é o seguinte, que você não tem desdobramentos que realmente mostrem para a sociedade, né, que não vai ter impunidade em casos como esse. Porque vem se arrastando desde a gestão passada escândalos um atrás do outro que não se tem efetividade na investigação e não se tem efetividade do ponto de vista de punição. De punição. Isso que deixa a gente completamente desconfortável. Porque a própria população de Mato Grosso, de Cuiabá, legitimou como prefeito novamente. O que é muito pior. Essa é a verdade. Então não tem o que esperar. Não tem que ficar, ninguém aqui tem que ficar escandalizado, porque tem um escândalo aqui, tem um escândalo ali. Não! Já não bastava a questão do paletó, que até hoje não teve explicação nenhuma por parte do Ministério Público Federal, não, por parte de ninguém. Há meses, entendeu? Há meses, inclusive a própria Justiça Eleitoral a Justiça Brasileira o autorizou a ser candidato novamente a prefeito desta cidade. Essa é a verdade, tá entendendo? Então agora aguenta. Se nós temos uma justiça que demora, e toda justiça que demora é injustiça, né? E quem sofre por isso é a sociedade, vai fazer o quê? Se você é completamente impotente numa situação como essa. O máximo que você pode fazer é exatamente isso. Como um bom jornalista, trazer à tona um problema grave da nossa cidade. É medicamento vencido, é semáforo inteligente com desvio de não sei quantos milhões de reais, sabe-se lá para onde foi a diferença disso, se não foi para a campanha de eleição, está entendendo? É problema na saúde por conta de secretário que é afastado, não é um, são 2 secretários que são afastados, é gente morrendo no hospital por conta de falta de medicamento, é gente morrendo não sei onde por falta de recursos, é educação com dificuldade, e aquele silêncio absurdo da justiça e dos órgãos fiscalizadores de controle que não punem quem deveriam
punir. Os escândalos... Não dá resposta para a sociedade. O escândalo dos medicamentos vencidos já tem mais de 2 semanas. Você está entendendo? A criação da CPI já tem mais de uma Escondem semana. da sociedade a resposta. Um secretário de saúde, peraí. o primeiro lá, o da Operação Sangria, o Ruarque Douglas Correia, né? Ele participava, né, como sócio de empresas, não é isso? De uma ou de mais de uma empresa, direcionando quem é que ia ser atendido, dependendo do lucro que essas empresas iriam ter. Lá na Overlap, isso na Sangria, na Overlap, na Secretaria de Educação, a suspeita, né, para que fosse feita lá a investigação, é de que estavam desviando recursos próprios, de recursos públicos, em benefício próprio. Não é? No caso da ivermectina, a suspeita é de superfaturamento. Aí você relembrou aqui, professor Haroldo, o caso lá do paletó, né? Dos Sim. maços de dinheiro no paletó. E outro dia eu ouvi de um político uma expressão, ele se referia a alguém, mas como foi em off a informação, eu só vou repetir a frase dele. Ele falou: Lúcio, tem gente tão ousada, tão descarada, que tem coragem de mamar em onça parida.